tudo bem com vocês? Mais uma Mamãe Sincera no ar e hoje a gente vai ter uma entrevista sensacional. Solta a vinheta! Fala, mamães, mulheres maravilhosas deste meu Brasil e do mundo e do planeta Terra! Hoje eu vou começar aqui uma série de entrevistas com mulheres muito maravilhosas que tiveram as suas vidas profissionais transformadas depois que foram mães. Eu sou uma delas, inclusive. E essa minha primeira entrevistada, hoje em dia, ela é professora da dança materna. Você sabia que existe dança materna? Que você pode fazer dança com seu bebezinho de 1 mês de idade, naquela fase que é tão difícil, que a gente não consegue sair de casa, que a gente não sabe o que fazer, que a gente tá presa na bolha da maternidade. Existe a opção de fazer dança materna. E é ela, Amanda Mota. Seja muito bem-vinda. Obrigada, um prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Muito bom falar sobre a minha experiência e poder compartilhar um pouco disso com outras mães. É por isso que existe esse programa aqui, gente, pra gente poder unir forças e falar um pouco sobre a nossa experiência e como a maternidade fortalece a gente, né? E eu quero saber como você era antes de ser mãe. Olha, é até engraçado, porque apesar de sempre idealizar, né, um dia, quem sabe, ter um filho e tudo mais. Tem aquela vontade Tem aquela vontade ali no interior, mas que você sempre vai adiando, né? Aí você fala, depois da faculdade, depois da pós, depois que eu fizer sei lá o que mais da vida. Encontrar alguém legal, casar e toda aquela romantização que a gente tem, né? Da vida perfeita. Eu não sabia exatamente, eu fui postergando e fui deixando até que fui pega de surpresa. A maternidade pegou você. Pegou. E ela escolhe, eu acho, quando tem que vir, ela acontece. Eu falo, não acontece por acaso mesmo. E o que você fazia antes de ser mãe? Como era a sua vida profissional? Eu tenho formação em publicidade. E eu trabalhava na área comercial de uma empresa, trabalhei durante anos, foram 13 anos numa mesma empresa, naquele regime Uau! CLT, né, que você tem os seus horários e tudo mais. Levava uma vida relativamente tranquila, né, no sentido de ter uma rotina, exatamente. E segurança. a gente imagina que tenha, né, uma certa segurança. E aí, em determinado momento, eu me senti já não tão satisfeita com a minha carreira, eu estava buscando algumas outras coisas, aí fiz uma pós-graduação, pensei em mudar de área e tal, até que veio um convite para fazer um intercâmbio, e aí fui. Pensava em engravidar Nem ainda. pensava, mas aí o destino é tão... Ele pega a gente, às vezes, dá uma rasteira, assim, pra você dar uma sacudida na vida. É pra gente transformar o destino, né? Quando eu saí daqui do Brasil, eu já estava grávida. Nossa. Só que eu não sabia. E aí fiquei 3 meses em Lisboa. E você descobriu lá? Descobri lá que estava grávida. E aí voltei pro Brasil, interrompi o intercâmbio no meio do caminho e tal, porque queria, óbvio, a segurança de ter a minha família, a minha rede de apoio aqui próximo de mim. E você continuou trabalhando? Continuei trabalhando. No seu emprego de CLT, certinho? Não no mesmo regime de CLT, né? Quando eu voltei, eu já tinha saído de lá, então não encaixava mais pra mim voltar e pensar como é que seria uma rotina dentro daquela profissão que eu já não queria mais. Você já tinha tomado a decisão de sair daquela profissão? Quando eu saí, assim, paralelamente à minha formação de publicidade, eu também sou professora de dança de salão. Só que eu sempre levei a dança de salão no plano B, vamos dizer assim. Eu dava aula à noite, depois do horário do expediente e tal, mas nunca assumi. Nunca viveu disso, Nunca vivi disso. Por um certo preconceito meu de achar que não teria grana suficiente para isso, reconhecimento, enfim, achar que talvez estivesse tarde para começar, porque eu não tenho formação em dança. Então, sempre amei, mas sempre levei em paralelo. Era mais um lazer do que um trabalho. Tá. E aí, quando eu fui pra fora, eu fui pra também trabalhar com a dança. Então, eu dei aula nos festivais internacionais de lá, de Lisboa, de Barcelona. Fiz um cruzeiro, dando aulas de dança. E aí, isso começou a ficar mais forte pra mim.
Mas aí, você não sabia que tava grávida ainda. Não sabia que estava grávida. Aí voltei pro Brasil grávida e falei, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer da minha vida? Que eu tinha largado tudo, não tinha mais o meu emprego CLT. Eu falei, agora, infelizmente, existe um preconceito horrível com as gestantes. Então eu falei, eu não vou conseguir um emprego novo agora. Ninguém vai me contratar grávida com 3, 4 meses de gravidez. Nossa, e aí? E aí eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? A empresa onde eu trabalhava, como eu tinha um relacionamento, né, de 13 anos de empresa, eles me ofereceram uma condição de trabalho onde eu pudesse ficar em casa e também, de certa forma, poder curtir essa fase da gestação. Claro. E querendo ou não, às vezes, né, tem sempre uma consulta, às vezes a gente passa mal, às vezes a gente tá com sono. Às vezes, então, sempre, nos primeiros 3 meses, sempre sempre tá estamos com com sono. sono. Sempre. Você encosta ali e você dorme. É impressionante. E aí eu aceitei essa proposta deles e comecei a fazer uns trabalhos eventuais como freelancer mesmo, de casa. E comecei a conciliar o tempo com esses meus estudos sobre a maternidade, vamos dizer assim. E aí comecei a pesquisar. Eu falei, vou mergulhar aqui, porque eu não sei nada, eu não tinha contato com criança. O máximo que eu tive foi do meu sobrinho, que morou comigo durante um tempo, e agora ele já é grandão, tem 11 anos, então foi há muito tempo. E eu falei, gente, o que é isso, né? E quando aconteceu, assim, o link da dança com a maternidade, você falou, nossa, eu posso unir as duas coisas? Foi na Casa Ângela, que é uma casa de parto, onde eu fiz todo o acompanhamento da minha gestação. Lá tinha as aulas da dança materna. Então, não, porque ainda tem essa, ela fez o parto humanizado. Todo ali na garra, natural. sem nenhuma anestesia, nada. Você realmente entrou a fundo nesse mundo da maternidade, e é possível, viu? Ela tá aqui. É super possível e eu não, graças a Deus, eu sei que existem casos e casos e cada mãe vai fazer a sua escolha, né? De acordo com a sua vivência, com a sua expectativa, né? Desde que eu comecei a pesquisar sobre o parto e que eu conheci a Casa Ângela, eu me senti muito acolhida lá. E tudo o que eu lia sobre parto humanizado, sobre o poder da mulher em relação ao seu corpo e ao parto, que a gente é protagonista do nosso parto, né? Sim. Então eu comecei a ter essa consciência de que não era o médico que ia fazer o meu parto, eu queria fazer o meu parto. Nossa, que corajosa. E fez sentido pra você. Fez super sentido. Se identificou totalmente. Exatamente. Pra mim, eu tinha tanta coisa pra pensar durante a minha gravidez que o parto, eu falei, nascendo com saúde. Tá, e eu não quero sentir dor. Eu só pensava isso. Saúde, eu não quero sentir dor, não quero sentir dor. E eu me mudei, eu fiz 1 milhão de coisas durante a minha gravidez. Então, o parto ficou assim, eu só não queria sentir dor. E no fim, eu não senti mesmo. O meu foi cesárea, deu tudo certo. Mas eu acho que o parto tem que fazer sentido. É isso. Pra mulher, ainda mais quando você tá grávida do primeiro filho, você não consegue ir além do parto, né? Você não consegue imaginar além do parto. Não tem como saber. Você vai até o parto, que é aonde você consegue dominar dentro de tudo aquilo que você tá vivendo. Depois do parto, você não sabe o que vai acontecer. E é tanta informação, eu até brinco que eu falo que devia existir uma faculdade de mãe, assim, porque a gente tem que pesquisar muita coisa. Não, e tem pra todos os tipos de mãe. Então tem 1 milhão de pesquisas. Eu acho importante a mulher achar aonde ela... O que ela se identifica. Tá se identificando, né? Onde nivela com ela pra ela seguir nessa linha. Exato. Porque senão fica doida. Senão fica doida. Você não consegue decidir o que quer, o que não quer. Eu acho que assim, desde enxoval até o parto, tem sabe? sobre tudo, assim. E aí lá na Casa Ângela eu tive acesso a coisas que eu nunca tinha ouvido falar na vida, sabe? Desde dos primeiros cuidados, porque lá tem os cursos de amamentação, primeiros cuidados com o bebê, o que você vai fazer com o umbigo, com um monte de coisa. Você se apropriou de tudo isso. De tudo assim, isso, eu mergulhei informou mesmo. sobre tudo. E eu fui atrás de uma parte que eu acho importante, que é você alinhar a sua mente com o seu corpo. Sim. Então eu fiz aula de yoga, eu me preparei mesmo para o tipo de parto que eu queria ter. Eu sabia que o meu corpo ia precisar daquilo, sabe? Então eu tive uma doula que me acompanhou, que me orientou, que estava comigo no dia do parto. Eu fiquei o máximo de tempo possível em casa. Eu só fui pro hospital mesmo porque no finalzinho da gestação eu tive anemia. Então, numa casa de parto, você tem que estar 100% saudável. Senão, eles não podem fazer o parto lá porque pode ter alguma risco, intercorrência, algum risco. Então, eu fui pro hospital. O meu parto foi hospitalar, mas foi um parto natural. Então, Quanto tempo você ficou em Fiquei trabalho de parto? 10 horas em casa e 2 horas no hospital.
Eu cheguei no hospital, eu tava com 7 centímetros já de dilatação. Então, quando eu cheguei, graças Gente, a Deus... 8 nasce. 8 nasce. Quando eu cheguei, eu lembro que eu ficava assim, meu Deus, se ele fizer esse bendito exame de toque, eu fiz um só, graças a Deus. Se ele fizer esse exame e falar assim, tá com 2 centímetros, eu vou falar, abre essa barriga agora, tira esse neném daqui. Você ficou 10 horas Fiquei em 10 casa. horas em casa, eu tava me sentindo bem, assim, tranquila. E aí, alternando, né, ficava um pouco na bola de pilates, ia pro chuveiro, fazia, a minha doula fazia massagem, ouvia uma música, tentava me concentrar, me conectar ali com o que tava acontecendo, né? É, porque você também estudou e se preparou durante os 9 meses pra aquele momento. Eu acho momento. que essa é a diferença que faz. Não dá pra você de uma hora pra outra falar assim, vou ter um parto natural. Pronto, acabou. Vai nascer agora. Se bem que assim, fisiologicamente falando, o corpo vai parir, porque a gente foi feita pra isso, né? Sim. Senão não teriam partos normais. Ai, mas eu tenho medo. Deve doer demais. Hoje, se me perguntarem, juro, teria outro facilmente. O próximo, se eu tiver um dia, eu quero que seja domiciliar ainda, porque eu acho maravilhoso. Nossa, foi demais. Mas voltando lá pra casa, Ângela, quando você conheceu a dança materna, como foi esse encontro com essa profissão que foi maravilhoso. Na verdade, no futuro ia ser a sua profissão. Na verdade, inicialmente, eu só queria uma atividade que eu pudesse fazer com o bebê. Porque eu assim que o bebê nasceu, eu falei, gente, é só o começo. O parto não era nada. Quando o bebê chegou, eu falei, meu Deus do céu, tem muito mais coisa pra gente aprender, pra gente fazer, pra gente entender, né? E se conectar ali com o bebê. É sem fim. Meu Deus do céu. A maternidade aí você aprende sem fim. Aí o primeiro mês eu em casa, e eu sempre fui muito ativa. Por conta da dança também, sempre saí bastante à noite e tal. Quando eu fiquei um mês em casa, meio que eu só descia, assim, pra tomar um sol com o bebê, porque era bom, tal, vitamina D. Era o único passeio que eu fazia. Desesperada. Eu falei, gente, o que mais que eu vou fazer? Porque eu tô ficando maluca em casa. E aí você entra numa rotina de amamentar, trocar fralda, botar pra dormir. Amamentar, trocar fralda, botar pra dormir. E ele demanda muito, né? O bebê demanda muita atenção nos primeiros dias ali, nos primeiros meses, nos primeiros anos, sei lá. Ainda demanda muito, você não vai deixar de demandar. Sempre. Não sei, a minha tá com 2 anos e 9 meses e demanda. Eu falei que agora eu sou escrava dela. Porque ela só quer brincar comigo o dia inteiro. Eu sou escrava da minha filha. Eu falei, gente, de onde surgiu essa pequena ditadora? Só quer que eu fique brincando. Não é fácil, demanda o tempo inteiro, o tempo inteiro. E aí você se vê naquilo, às vezes eu lá com sling tendo que comer em pé, porque não deu tempo. A gente come, não consegue comer. E cozinhar, então? Cozinhar é impossível. Não dá. A minha tia levava marmita pra mim. Graças a Deus existe a rede de apoio, porque é muito difícil. Não tem como. Não dá conta. Se você for visitar alguém que acabou de ter um bebê, por favor, leve um pratinho de comida. Leva alguma coisa pronta. Não vai dar trabalho pra esperar um café, alguma coisa pronta de quem já tá... Não, me perguntam, você precisa de alguma coisa? Maravilha. Minhas irmãs, elas perguntavam, você precisa? Eu acho que educadamente. Eu sempre falava, preciso de um negócio de tirar a meleca do nariz, que é sua dor de nariz. Eu preciso de paninho. Eu sempre precisava de alguma coisa. Porque tem coisa que só vem depois que o bebê nasce, que você sabe que vai precisar. Você fala, nem sabia que isso existia. Ó, e você que se preparou os 9 meses. Pro parto. Pro parto. Ela não sabia depois, Não vou dizer que não. Eu fiz os cursos, ajuda, eu tive uma orientação com relação aos primeiros cuidados, né? Então tava tudo bem, a amamentação foi super tranquila. Não rachou nada. Não tive Nossa, problema. eu fiquei 40 dias com a teta rachada. Não, assim, eu tive muito. Pus. Graças a Deus, machucar não, mas assim, dói porque é muito leite, vaza pra todo lado e você não tem mais roupa pra pôr, porque aí aquela roupa não dá pra você amamentar e o bebê pede o peito toda hora, porque eu também fiz livre demanda, então assim. Sim, eu também tô na livre demanda até hoje. Não, livre demanda real, assim. Quando ela era pequenininha, ela ficava 3 horas no meu peito, dormia 40 minutos, depois 3 horas, mamar de 3 horas. Eu nunca vi, e eu deixava, porque eu via que não, pra mim, eu falei, esse bebê tem algum problema, não é possível. 3 horas, ninguém passa por isso. Não sacia nunca. Mas, não saciava nunca, mas eu fui firme, não dei forma, não fiz nada. Pra mim, eu sou muito... Eu acredito muito que não é só o leite, né? Não, o que eles querem ali. Exatamente. Vai além, assim, o colo, o contato, o carinho. A adaptação, né? Porque o nascimento é um sofrimento. A adaptação do nascimento é muito sofrido. Os 3 primeiros meses, assim... Pro bebê é muito sofrimento. Porque vem, sei lá, de outro lugar aí...
Que a gente não sabe que a como gente ele não tava sa- lá dentro, né? Exatamente, de outra esfera, né? Ele vem É. pra barriga e aqui é um choque de É. realidade mesmo. Pra adaptar é muito. E a gente Pros quer. dois, né? Porque Mas a aí gente quer ver o bebê tão bem É. e ver que sofre. Porque sofre. sofre, chora, aí você fala, E mas as por que dores que ele de tá cólica, chorando? é. Ele tá... Ele chora Tudo porque tá bem. vivo, né? E É ele muito- chora porque é a maneira que ele tem de se expressar, né? Assim. Pra mostrar que às vezes... E às vezes não é uma coisa fisiológica, por exemplo. Ele não tá com sono, ele não fez xixi, nem cocô. Ele tá... Assim, mamou, tá tudo bem. Então, não é fisiológico. Mas às vezes ele chora porque ele quer o contato, ele quer um colo, ele quer atenção, É. ele tá inseguro. E tá enfim, vivo. Tá vivo. Graças a Deus que É. ele chora, né? Sim, Ruim seria se fosse aquele exatamente. neném Se apático, não chora. assim, que não... É. Aí você teria que se preocupar, né? Ele chora porque tá. E é a energia que ele tem pra É. dissipar, mas a energia de vida. É energia, só que pra gente é difícil, É né? difícil. Nossa, 3 horas. Eu fiquei toda rachada. Mas eu fui muito diferente de você. Não me programei em nada, não estudei nada. Eu falei, não, na hora, todo mundo consegue. Então, mas Por que eu não vou a conseguir? teoria é boa. Eu indico pra todo mundo ir atrás de informação porque ajuda. Eu indico também. Mas não é, o bebê não é um manual, né? Não. Então, às vezes, assim, você vai ler que, sei lá, existe uma determinada coisa que não vai funcionar. Pro seu bebê Pro não seu vai bebê funcionar. não vai funcionar. Então, por exemplo, a minha não dorme muito tempo. A minha também. Ah, tem bebês maravilhosos que dormem É. a noite inteira. E eu tenho vontade de perguntar onde vivem, É. do que se alimentam. Porque a minha É. acorda a cada 2 horas, a noite toda, a vida inteira. E estamos aí. Bem-vindo ao meu mundo até hoje. É assim, mas Então, cada criança é uma Cada criança é uma. Essa coisa do bebê também dormir 8 horas da noite, 7 horas da noite, É. nunca consegui. A minha dorme. Isso é uma frustração na É, minha vida. a minha dorme cedo, mas acorda tão cedo quanto dorme. Porque Ah, é. das 6:30 da manhã, É, mas, não, Passa mas ela dorme chuva, 7 passa- horas da manhã. ela dorme umas 7:30, 8 horas e da acorda noite. 6 da manhã. Acorda 6 Nunca da manhã. consegui isso. Mas acordando a cada 2 horas. Aí, às 6 ela É desperta puxado, e né? acaba. É. Nossa, é muito puxado. Mas aí eu quero que você fale um pouco mais sobre a dança materna. Sim. Quando que você decidiu se tornar professora da dança materna e fazer disso a sua profissão, dar Sim. essa virada? Falou, não, agora me encontrei. Porque quando a gente vira mãe, a gente encontra nosso caminho na Encontra. vida, né? O que é certeiro pra gente. Eu senti um chamado mesmo, assim, porque quando eu comecei a fazer as aulas foi muito libertador pra mim, poder ter um momento do dia onde eu não tava preocupada com a casa, com a comida, com os cuidados do bebê, estavam todos ok. Eu me sentia bem, principalmente por estar num ambiente com música, com dança, que é o que eu sempre gostei. Uhum. E ela se sentia bem. Era muito relaxante pra ela, assim. Ela sempre, até hoje, ela sempre Ai, que dorme, ela fica bem, ela fica tranquila. Não, gente, e ela pode dar aula com a filha. É. Ela Eu sempre acho deu que aula isso com foi- a filha. Isso foi É um minha dos filha. diferenciais, assim. Tem emprego melhor que esse pra uma mãe recém-mãe? Perfeito, É. maravilhosa, adorei. Eu Nossa. tive um período ali de licença maternidade e quando eu tava mais ou menos indo pro 3º mês da minha filha, eu comecei a pensar sobre isso. Eu falei, e aí, vou Sim. voltar pro mercado de trabalho, vou deixar a minha filha numa escolinha 8 horas por dia. E eu não queria exatamente essa vida. E eu Sim. já não tava mais Não feliz faz com sen- o não meu fez trabalho sentido, né? anterior. Aí eu falei, gente, eu preciso entender aqui esse processo e ver o que eu vou fazer. E aí a minha professora da dança materna na época, Priscila Obassi, um beijo, Pri, ela me indicou o curso de formação. Ela falou, Amanda, você já dança, você é professora, você é mãe agora, eu acho que você tem todo um perfil. E me indicou o curso de formação. Eu fiz quando a Alice tinha mais ou menos uns de 3 para 4 meses. Pode fazer com ela. Fiz o curso com ela. Gente, maravilhoso. E na sequência eu já comecei a dar aula. Ai, que Então, assim, máximo. Juntei... E você sentiu que fluiu. Fluiu. Porque eu juntei a minha experiência com a dança, a minha experiência com a maternidade, o que eu tinha vivido já naquele período. O que estava vivendo. E eu tive um apoio enorme, tenho até hoje, de uma rede de professoras da dança Uhum. materna, que hoje somos mais ou menos 50 professoras, espalhadas pelo Brasil todo, uma professora na Argentina. E a gente não tá junto fisicamente, mas a internet hoje ajuda muito, A então internet é
Maravilhoso. A gente tem um grupo onde a gente vai sempre trocando experiências, ideias. Então, tem professoras já de mais tempo, né? De aula. E que são muito enriquecedoras, assim. E como funciona? O bebê com 1 mês já pode fazer aula? Isso. Se o parto for normal, a partir de 30 dias. Se for parto cesárea, 45 dias. Aí já pode fazer. Não tem problema de pegar alguma doença, alguma coisa, Não. porque ainda não tá vacinado. A gente deixa muito a critério de cada mãe, do que ela se sente segura, né? Do que ela acredita que seja o melhor para o seu bebê. Mas a nossa orientação é a partir dessa data, porque todo o ambiente que a gente faz a aula é pensado para o bebê. Então, as turmas não são muito grandes, a gente faz em média 10 mães, dependendo do espaço, às vezes menos, que é pra gente poder dar uma atenção específica para cada mãe, né? Então, a turma não é muito grande e é um ambiente preparado para mãe com bebê. E a dança em si, como funciona? A parte da dança a gente faz com um sling ou um a carregador. aula é feita com sling. Não a aula inteira. A aula tem 1h30 de duração e a gente divide em algumas etapas. Então, a gente faz um trabalho também com a mãe, no sentido de alongar, relaxar e principalmente assim, tirar as tensões de uma mãe que acabou de passar por um trabalho de parto, que amamenta, que carrega um bebê. Então, às vezes a gente fica toda dolorida. Às vezes não, sempre aqui. Quando a gente olha, a gente tá amamentando, o bebê tá toda torta, toda. Então, a gente faz uma preparação do corpo da mãe pensando. Mas com o bebê no colo? Não. Nesse primeiro momento, o bebê fica no chão. Por isso que eu falei que é um ambiente preparado para isso. Então, as salas têm EVA, as salas são limpas, todo o material que a gente usa é esterilizado. Então, são ambientes próprios para isso. Sim. E aí, enquanto a mãe está se alongando, o bebê também trabalha uma parte importante dele, que é a parte motora. Então, ele tendo contato com o chão, ele já vai assimilando essa coisa dependendo da idade dele. Ele já começa com o rolamento. Mas e se o bebê começar a chorar? Aí a gente atende o bebê. Aí a mãe não vai alongar coisa nenhuma. A gente adapta, na verdade. Como a aula toda é pensada para a mãe que vai com o bebê, então tudo que a gente faz é possível ter uma adaptação. Às vezes a gente tá fazendo uma automassagem aqui nas costas, enquanto o meu bebê tá mamando, eu não vou conseguir fazer, mas eu posso fazer no pé. Entendi. Entendeu? Às vezes a gente tá alongando e determinado movimento não dá pra fazer porque a mãe ainda tá recuperando de uma cesárea, alguma coisa assim. Eu proponho uma outra atividade pra ela. Se o bebê começou a chorar, eu jamais deixaria o bebê chorando. Então, assim, a qualquer momento a mãe pode interromper a aula, atender o bebê e voltar de onde a gente estiver. Então, é também uma atividade para despertar o corpo daquela mãe no pós-parto, É um ambiente acolhedor também, sabe? Eu acho que principalmente isso. Porque às vezes a gente fala assim, vou dar uma voltinha. Aí você vai num café, sei lá, que seja alguma coisa assim, no shopping, dar uma volta. E aí, às vezes, o bebê começa a chorar e você tem N julgamentos das pessoas te olhando, porque aquele bebê tá chorando. Você se sente estranha, né? Tá por um tempo. Não sabe também como o seu filho tá se sentindo. Exatamente. Principalmente mãe de primeira viagem. Né? Porque a gente fica perdida sem saber o que tá se passando, né? E aí, tem algum momento da aula, assim, aí o primeiro momento é pra mãe. O momento com o bebê. Com o bebê. Então, a gente passa técnicas de massagem, a gente faz algumas brincadeiras com relação a contato mesmo, né? Da mãe com o bebê, o olho no olho. Tudo com música, tudo com... tudo adaptado pra cada fase, né? Então não tem uns rodopios lá, eu já achei que rodopiar com o bebê. Depende um pouco. Você vai fazer uma pirueta. A gente dança, mas é como eu falei, sempre pensando na adaptação da mãe. Então, na parte da dança, depois que tem essa parte com o bebê, aí a gente realmente... tem uma hora de dança. Aí agora vem a dança, que é o ponto-chave ali da aula. Então, o bebê fica num sling ou num carregador ergonômico, né? Depende da idade do bebê. Então, isso também é legal, porque durante a aula a gente orienta sobre os tipos de carregador, como é melhor colocar o bebê, posicionamento, né? Às vezes tem bebê que não gosta de ficar de determinado jeito, a gente vai sempre
sentindo e né? adaptando para o que é melhor para o bebê e para a mãe. Uhum. Então, aprender a usar o sling é muito libertador. Muito. Porque você ganha Os uma braços. mobilidade. E você divide melhor o peso. Porque às vezes a primeira vez que eu fui sair com a minha filha, bebê aqui, bolsa aqui, eu falei, gente, não vai dar, meu braço tremia assim, do peso. Eu falei, e as costas e tudo. Então o sling ajuda muito nesses primeiros meses, pra sempre. Eu uso até hoje. E no final, tem um bate-papo? Tem. Entre as mães? Tem durante a aula inteira, isso, né? É o momento também, né, de trocar figurinha com alguém que tá passando pela mesma fase que você. Isso é uma das coisas, maravilhoso. Uma das coisas mais gostosas, porque a gente cria uma rede de apoio mesmo ali. E aí você consegue se sentir livre de falar, olha, eu não sei o que acontece, que meu bebê só chora, sem ter julgamento. Ô, gente, olha, hoje eu tô com uma dúvida com relação a isso, como é que vocês têm feito? Né? Alguém tem indicação de qualquer coisa que seja? Ou até mesmo, tô muito cansada, não aguento mais, acho que não vou dar conta, mesmo, chora. E aí você vê que aquilo tudo que você tá fácil. passando... Quem tá ali do seu lado tá passando pela mesma fase, que é normal. E às vezes tem uma mãe que já tem um segundo filho, ou uma mãe que já tem um bebê um pouco mais velho, e ela fala assim, gente, vai passar. É o mantra, né? Esse é o mantra da maternidade. Vai passar. Você vai sentir falta. Exatamente. Paulo, mostra pra mim as fotos. Estão aí as fotos? A gente tem umas fotos aqui. Que a Amanda me mandou, ó, durante a aula. Então a gente tem momentos assim, às vezes o bebê quer mamar, maravilhoso. A gente tá num ambiente que é totalmente acolhedor para isso, sabe? Então você pode ficar tranquila e fazer as coisas no seu tempo. Lá, enquanto o bebê dorme, a mãe tá lá se alongando, tá relaxando. E é maravilhoso. É muito gostoso. Esse trabalho. É muito gostoso. E aí a gente tem brincadeiras, né? A gente tem a roda de conversa que sempre acontece. É de utilidade pública mesmo. Os bebês maiores, a gente tem alguns brinquedos que eles exploram durante o horário da aula. Que lindo. É bem gostoso. E onde surgiu? Então, a dança materna, agora em agosto, vai fazer 10 anos desde a sua criação. Quem criou a dança materna foi a Tatiana Tardioli, maravilhosa. Tem mais fotos? Surgiu aqui no Brasil? Acabaram? Tem mais? Pode passar todas. Vai passando. Aqui em São Paulo, especificamente, né? A Tati é daqui. Eu achei que tinha surgido na Islândia. Não, olha que maravilhoso. É produto nosso. Nossa, que lindo. Porque eu achei isso tão europeu, sabe? É nosso e é feito por uma mulher maravilhosa. Que lindo. Empreendedora, atualmente mãe de 3 filhos, então ela é super inspiradora, assim. Que lindo, tá vendo? E ela criou por conta da filha dela, exatamente. Porque eu falo, a mãe que é mãe, que quer ficar com seus filhos depois que eles nascem, com o filho, né, o primeiro, tem que se tornar empreendedora. No Brasil, você não tem opção. Não tem. Porque não tem creche, daycare dentro das empresas, é difícil. É difícil. Pequenininhos, é muito difícil de ter. E eu acho que eles te olham já, porque os primeiros meses demanda muita... Tem que ir no pediatra, você não tem dorme. Vacina, você não dorme, o bebê fica às vezes doentinho, dente, um monte de coisa Seus que acontece. hormônios ali, é muito difícil. Então, assim, é difícil uma empresa que acolha uma mãe do jeito certo. Eu não conhecia até hoje. Você volta a trabalhar, o bebê ainda tá mamando. Como é que você vai fazer, sabe? Porque nos Estados Unidos eles têm o daycare lá, que são creches mesmo para bebês muito pequenininhos, que acolhem 4 meses, 5 meses, 6 meses. Mas aqui ainda não tem isso, mas é uma coisa que precisa mudar. Porque aqui a mulher tem que se tornar empreendedora se ela quer ficar com seus filhos. Não dá pra ela trabalhar em uma grande empresa e ser mãe. Infelizmente, ser mãe de estar ali todo dia não dá. E é um grande sofrimento para as mulheres. Porque ela volta a trabalhar e fica com a cabeça em casa, né? É muito sofrido. É difícil. A gente tem, querendo ou não, durante a aula existem as despedidas também, porque o
bebê vai crescendo, a mãe volta a trabalhar. Então, sempre que tem uma despedida, a gente faz uma roda, né? Eu falo que a gente comemora porque é uma nova fase, é preciso também. Sim. Por um lado, também é bom a mãe resgatar um pouco da essência dela, do que ela fazia antes, das coisas que ela gosta de fazer. Claro. Porque também não é todo mundo que se vê mãe o tempo inteiro. Mãe o tempo inteiro ou empreendedora, né? Sim. Tem gente que não tem alma Exatamente. empreendedora. Então, cada um, dentro do seu perfil, tem que ir se adaptando ali à maternidade, às suas demandas. Mas é que eu acho muito importante ter opção. É. Você não ter a opção é um pouco cruel. Tem que ter a opção. Tem que ter. Porque as mulheres são plurais, né? A gente tem tantas vontades. E quando nasce um filho, então a gente muda tanto, transforma tanta coisa na nossa vida, que as empresas, elas ainda têm que dar um grande passo nesse ponto, assim. Falta muito. Falta muito. Pra respeitar a mulher, né? Isso faz parte do respeito à mulher dentro do meio corporativo. Enfim, mas isso é uma outra discussão. Outra pauta. E agora eu gostaria que você deixasse todos os seus contatos, redes sociais, endereço, serviço completo, para que as mamães possam encontrar você. Tá bom. A gente tem uma página institucional da dança materna, como eu falei, somos mais de 50 professoras no Brasil inteiro. Então, para quem estiver assistindo, entra lá no dansamaterna.com.br, vão ter as cidades e aí você consegue pesquisar onde é mais próximo para você e aí já vai ter o contato da professora. Eu especificamente dou aula aqui em São Paulo, nos bairros da Chácara Santo Antônio e Brooklyn. Então, para quem for aqui da Zona Sul e tiver interesse, pode entrar comigo através do meu Instagram, que é Amanda Mota Dança. Aí você consegue saber direitinho a minha agenda, né? Os horários de aula. E aí eu queria dizer que a dança materna, ela tem 3 etapas, vamos dizer assim. Então, a gente começa na aula para gestantes, depois a gente tem aula para bebês de colo e engatinhantes, e por fim, a aula de andantes, que vai até a criança completar 3 anos. Então, a minha especialização hoje é para bebês de colo, engatinhante. Em agosto, eu estreio a turma de andantes também, mais uma vez seguindo o crescimento da minha filha, né? Então, eu comecei na dança materna quando ela nasceu, agora ela tá com 1 ano e 4, começou a andar, já tá em outra fase, e aí eu vou dar continuidade nesse trabalho, podendo trabalhar com ela, podendo aproveitar e podendo, como eu falei, né, atender esse chamado que eu senti de levar mais informação para as mães e passar essa conscientização de que não é fácil, né? Não tem essa romantização que todo mundo coloca, mas que é super possível e é super gostoso e a gente tem alternativas para deixar a maternidade mais leve. Exatamente, eu amei. Ai, obrigada. Obrigada, eu também. Tá? Obrigada pela sua entrevista. Obrigada. Sucesso! Obrigada. Gente, mais um programa que foi ao ar e chegou ao fim. Passou muito, muito, muito rápido. Mas semana que vem eu tô aqui de novo, sempre às 14 horas, ao vivo, pelo site da AllTV, que é www.alltv.com.br, e também pelo meu Instagram, que é o @programa Mamãe Sincera. Segue lá que toda semana no Stories ali, ó, vocês veem tudo ao vivo aqui como se estivesse nos bastidores, tá bom? Um beijo enorme pra vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista, porque eu amei. E semana que vem a gente vai ter uma convidada maravilhosa aqui, uma fotógrafa, tá bom? E ela é uma fotógrafa muito especial que fotografa mulheres, gestantes. Ela vai trazer um projeto pessoal aqui pra gente muito legal. E eu espero vocês aqui na semana que vem, tá bom? Sempre às 14 horas, ao vivo. E logo, logo o vídeo dessa entrevista vai estar no meu canal do YouTube, o Mamãe Sincera, tá bom? Deixa eu ir que já estourou meu tempo. Mamães, tenham muita paciência e sejam sempre muito felizes. Tchau!